Nós vamos falar um pouquinho essa noite a respeito de santidade. Acredito que todos os irmãos têm vindo aqui nas últimas semanas ou vieram e sabem do que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre homens e mulheres, nós que queremos resgatar a essência da igreja, ou seja, nós que queremos ser igual à igreja original. E durante esse ano temos tratado vários aspectos relativos a como sermos igual à igreja na essência. E nesse mês especificamente nós estamos falando de um tema bem complicado. Um tema que é meio difícil da gente ficar ouvindo toda semana, que é santidade. E santidade é um tema que eu fiquei ouvindo, lendo, buscando palavras sobre santidade nos últimos dias, lendo livros sobre santidade, e eu percebi que de santidade eu conheço muito pouco. Muito pouco. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo para nós fazermos a primeira leitura dessa noite. Quem sabe é a parábola mais conhecida da Bíblia. Lucas, capítulo de número 15. Acredito que todos vocês já ouviram essa parábola. Parábola do filho pródigo. É ele mesmo. Está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 15, nós vamos ler a partir do verso de número 11. Todos acharam? Achou, Hélio? Achou? Então põe o óculos. Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11, diz assim: E disse. Quem disse? Jesus. Jesus estava dizendo: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse para o pai: Pai, me dá parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou aos seus cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando ele se disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi a ele: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se o pescoço do pai e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe um anel na sua mão e alparcas nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos, e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram-se a alegrar. E o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio, chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E esse lhe disse: Veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Deus, Pai, por favor, que a Tua palavra seja colocada dentro dos nossos corações. Nós te convidamos, Espírito Santo, para o Senhor trabalhar, Senhor, na nossa mente, na nossa alma, no nosso entendimento. Nós te damos liberdade para que a Tua palavra seja ministrada às nossas vidas e que Teu Espírito Santo, Deus, possa tocar aonde Ele quiser tocar nas nossas vidas. Nós nos abrimos à Tua palavra, Deus, nós precisamos da Tua palavra, Pai, nós precisamos do Teu Espírito Santo moldando as nossas vidas, para que a nossa vida seja conforme a Tua vontade. E nós te pedimos, Pai, por favor, venha, Pai, moldar as nossas vidas. Deus, que o Senhor esteja calando todos os nossos pensamentos que estão fora da Tua palavra, que o Senhor esteja calando, Senhor, tudo aquilo que está, Deus, atraindo os nossos pensamentos para fora da Tua palavra. Deus, que as nossas atenções, o nosso entendimento, o nosso psique, o nosso racional seja voltado ao Senhor, e nós possamos compreender, Senhor, a profundidade da Tua palavra, ao ponto que a Tua palavra, Deus, possa mexer nas colunas, nas estacas das nossas vidas e mudar a nossa conduta de vida, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja falando comigo, conosco, nessa noite, Pai. Isso é o que nós precisamos. Nós precisamos ouvir o Senhor. Nós precisamos de direcionamento. Nós precisamos do Teu Espírito Santo. Oh Deus, nós precisamos saber qual é o caminho que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso nós te pedimos, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Durante esses dias que eu estava lendo sobre santidade, eu descobri que eu tenho um nível de santidade muito raso, muito superficial, e quem sabe muito diferente daquilo que Deus espera de mim. E por isso eu queria chamar, ou dar um nome a essa palavra sobre a santidade que Deus espera das nossas vidas, ou o nível de santidade que Deus espera das nossas vidas. Esse texto é um texto muito simples. É a história de um pai que tinha 2 filhos. Um dos filhos mais velho, o primogênito, estava lá todos os dias trabalhando com o seu pai. E tinha o filho mais novo, que também estava ali na casa do seu pai, mas os dois estavam insatisfeitos com a vida que levavam. O filho mais novo um dia chutou o pau da barraca e falou: pai, eu vou embora, não aguento mais isso aqui, não aguento mais essa vida, não quero mais saber dessa vida que a gente leva aqui, me dá a minha parte aí de herança que eu tenho, o dinheiro que o senhor tem para mim, dá aqui que eu quero viver outra vida. E o pai foi lá, deu o dinheiro para o filho mais novo pegou o dinheiro e foi. A palavra fala que ele foi para muito longe. Foi para uma terra muito longe, porque ele não queria nem lembrar do pai, nem que falassem dele para o pai. Ele queria esquecer tudo aquilo, queria viver uma vida totalmente diferente, uma vida nova, e ele fez isso. Nós temos o livre-arbítrio, ele tinha o livre-arbítrio, ele tem o livre-arbítrio, ele fez isso. Então ele pegou e foi viver essa vida, uma vida conforme a vontade dele, uma vida que a Bíblia fala que era uma vida dissoluta. E aí ele perdeu todos os bens, todo o dinheiro que o pai tinha constituído, tinha ganho, tinha dado para ele. E quando ele se viu numa situação de fome e miséria, ele falou: não, eu não vou ficar aqui nessa terra distante, comendo comida de porcos, eu não vou ficar aqui no sofrimento, porque os funcionários do meu pai estão vivendo melhor do que eu. O que eu vou fazer? Vou voltar lá para a fazenda do meu pai, vou voltar lá para o meu pai, vou voltar para a convivência do meu pai, vou voltar para aquela vida que eu achava que era uma vida chata, vou voltar para aquela vida que era uma vida entediante, e vou continuar a vida com o meu pai, o meu irmão. Esse homem fez isso, esse menino fez isso. Voltou para a casa do pai. Quando ele chegou, estava chegando ali no caminho da casa do pai, o pai viu ele de longe, e aí foi aquela emoção do reencontro do pai com o filho. O pai abraçou o filho, foi lá, deu vestes novas para o filho, deu um anel novo para o filho, e falou em amor para o filho: filho, que bom que você está aqui. E o filho e o pai se abraçaram, e eles voltaram para celebrar a vida em família. Enquanto o irmão do filho que tinha saído, o irmão mais velho, ficou lá se remoendo na sua realidade do pai ter aceito o filho de volta. Então nós estamos falando sobre santidade, e nós lemos a história e a parábola do filho pródigo. Se nós tivéssemos todas as cadeiras tomadas dessa igreja, e nós tivéssemos apenas uma cadeira disponível,
e só um dos 3 personagens pudesse sentar nessa cadeira e ouvir uma palavra sobre santidade, qual dos 3 personagens você convidaria para entrar e falar: senta aqui, você precisa ouvir falar sobre santidade? O pai, o filho primogênito ou o filho pródigo que viveu uma vida dissoluta? Qual dos 3 entraria e você falaria: senta aqui, você vai ouvir um pouquinho sobre santidade? É interessante, a grande maioria de nós ia falar: bom, eu também falaria, é o filho pródigo, é o filho mais novo, é aquele que foi embora. É aquele que foi embora e levou uma vida muito dissoluta. É aquele que não sabia quais eram as vontades de Deus em relação à santidade. Então, quais são as vontades de Deus em relação à santidade? Não peque, não beba, não fume, não tenha relações com meretrizes, não viva uma vida dissoluta, não ande pelos caminhos errados, não faça isso, não faça aquilo. E essa é aquilo que Deus espera de nós, sim, que nós tenhamos uma vida diferente de todos esses nãos. Mas essa noite eu não queria falar desses nãos que a nossa santidade às vezes, ou que a santidade às vezes quer colocar para as nossas vidas. Não roube, não mate, não minta, não brigue, não tenha pensamentos impuros, não cobice, não reclame, não seja avarento, não seja idólatra, não fique irado, não julgue, não fale mal dos outros, não seja preguiçoso, não seja guloso, não se descontrole, não murmure, não faça isso, não faça aquilo. E quando eu vou falando não, eu fico lembrando eu conversando com meu filho. O que eu mais falo com meu filho é não. Mas quando eu penso em santidade como um padrão moral, onde você tem que colocar um monte de nãos para uma pessoa, eu fico pensando, será que é possível algum ser humano que tenha um padrão de moral e consiga seguir à risca todos esses nãos? Não, 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 não. Existe alguém? Irmãos, olha o mundo que a gente vive. O mundo que a gente vive tem tanta distração para o nosso dia a dia, tem tanta coisa que nos chama a atenção, que às vezes a gente não lembra o que a gente fez ontem. Não é verdade? Ou sou só eu assim? Ou tem mais alguém aqui que usa celular e computador para lembrar o que tem que fazer amanhã, depois de amanhã, o que combinou, o que conversou? O mundo que a gente vive hoje é um mundo que tira tanto a nossa atenção das coisas, que para mim esse padrão de moral de não, é uma coisa muito difícil da gente conseguir na realidade, no dia a dia. Quem sabe eles tinham que desenvolver um aplicativo de celular, Santidade do Senhor, os 600 nãos que nós não devemos fazer. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. E aí você vai lá, não e não. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê uma história de um grupo de pessoas que eram assim. Eles seguiam os preceitos da religião deles de cabo a rabo, do começo ao fim. Eles eram profundos conhecedores da lei, da cultura, do padrão, das normas e do que a cultura judaica rezava. Quem eram eles? Eram os fariseus. Os fariseus, eles conheciam os 613 compromissos que Deus esperava dos judeus no Velho Testamento. Então tinha 613 mandamentos, e não é pouco mandamento para você seguir. Tem alguns engraçados, ó. Eles não podiam cortar a barba. Então, estava com a barba grande, ele tinha que lembrar que não podia cortar a barba. Ele não podia plantar uma árvore dentro do santuário. Então a gente não podia ter aquele vaso ali não, pastor, se a gente fosse fariseu. Eles não podiam entrar no santuário com o cabelo despenteado. Olha só. Olha os preceitos que eles seguiam. Eles não podiam atrasar o pagamento dos votos. Esse é bom, hein? Esse é bom. Você fez um voto, tem que pagar, não vai atrasar, porque era um preceito da regra. Eles não podiam comer e beber em excesso. Olha, eu já entrei em pecado hoje na hora do almoço. Será que é possível seguir uma cartilha tão extensa de nãos? Sabe, quando eu penso em Jesus colocado nesse cenário, Jesus entrando na cena, entrou no momento que ele nasceu. Jesus amava o pecador, Jesus amava a prostituta,
Jesus amava o ladrão. Jesus amava aquele que roubava. Mas Jesus tinha dificuldade com um grupo de pessoas. Qual era o grupo de pessoas que Jesus tinha dificuldade? Era com os hipócritas. E quem eram os hipócritas? Os hipócritas eram os fariseus, que conheciam os 613 nãos, mas eles não viviam. E quando nós lemos essa passagem do filho pródigo, nós vemos Jesus falando com um grupo específico de pessoas. Lucas, capítulo de número 15, no verso 1, ele conta a história de Jesus sentando numa mesa. E quando ele está sentando numa mesa, ele começa a conversar com pecadores e cobradores de impostos. Enquanto Jesus estava ensinando os pecadores e os cobradores de impostos, chegou um grupo de pessoas que estava julgando as atitudes de Jesus. Quem eram essas pessoas? Os fariseus. E essa parábola dos filhos pródigos, Jesus está falando para os fariseus. Jesus está falando para os fariseus. Jesus está falando aqui, ó, você está vendo esse irmão mais novo, que cansou da vida que levava, e foi viver uma vida conforme a sua vontade? Este homem, quando teve os problemas da sua vida, o que ele fez? Ele se arrependeu. Ele viu o que ele tinha feito. Ele voltou para o seu pai, pediu perdão, viveu uma vida de reconciliação, de misericórdia com o pai. Mas o filho mais velho, esse filho, esse irmão do filho pródigo, que estava ali vivendo com o filho pródigo, estava sentindo a mesma coisa que o irmão sentia, mas a única coisa que ele não fez foi chutar a mesa. A única coisa que o irmão do filho pródigo não fez foi falar: pai, eu quero minhas coisas, me dá meu dinheiro que eu quero ir embora. Ele estava vivendo dentro da casa do pai dele com o mesmo sentimento, esse sentimento de não amar o pai. Ele estava dentro da casa do pai, convivendo com o pai, todos os dias ao lado do pai, não suportando aquela realidade da casa dele. A diferença entre um irmão e o outro é que um falou, o outro não falou. E Jesus está falando assim: eu conheço você, fariseu. Eu conheço esse tipo de gente. Esse tipo de gente que acha que existe uma dívida moral nossa com Deus. Existe uma dívida moral do ser humano para com Deus. E que nós vamos pagar essa dívida com Deus através da nossa santidade. Então eu vou me abster das coisas. Eu vou me abster, eu vou não fazer isso, eu vou não fazer aquilo, eu vou não fazer aquela outra coisa, porque eu acho que não fazendo, eu estou pagando uma dívida com o Senhor, que eu tenho uma dívida moral. Esses eram os fariseus, homens que conheciam as 613 regras, eram hipócritas, e achavam que, cumprindo 613 nãos, eles estavam pagando uma dívida de santidade para com o Senhor. E muitas vezes nós achamos que a santidade das nossas vidas é abdicar de coisas que nós queremos fazer e queremos pagar uma dívida que nós temos para com Deus. É uma moeda de troca nossa com Deus. Deus, eu vou abrir mão, Deus, aqui ó, tenho cigarro aqui no meu bolso, tenho a cerveja aqui, eu vou abrir mão, Deus, disso daqui, porque eu quero pagar uma dívida que eu tenho com o Senhor. Eu tenho uma dívida para pagar com o Senhor. Irmãos, eu acredito que essa não é a santidade que Deus espera de nós. Também acredito que isso não é pretexto para nós vivermos no pecado. Mas eu acredito que esse não é o nível de santidade que Deus espera de nós. Esse nível de santidade, quem sabe ignorante, religiosa, que não entende o porquê não faz as coisas. A Bíblia fala: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Por que eu não faço uma coisa? Não é por ignorância, é por conhecimento e por discernimento. Os fariseus, o irmão do filho pródigo, é aquele tipo de pessoa que não sabe porque não faz as coisas, e fica ali numa vida que não fala, não ama o pai, não tem relacionamento com Deus, vive uma vida de não, como se estivesse sendo um religioso em santidade. Porque
que você não faz isso? Eu não faço porque tenho uma dívida com Deus, porque Deus não gosta. Não é esse o padrão de santidade que Deus espera de nós. Não é uma santidade burra. Não é uma santidade ignorante, no sentido de não ter conhecimento do que nós estamos fazendo. O que Deus espera é que nós tenhamos um outro nível de santidade, que é entender o porquê nós temos que nos santificar. E para isso nós precisamos entender o que é santidade. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Isaías, no capítulo de número 6. Nós vamos entender o que é a santidade de Deus. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Nessa passagem, o profeta Isaías está tendo uma revelação. Ele teve uma visão da glória do Senhor. Isaías, capítulo de número 6, no verso de número 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com duas asas cobriam os rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, Deus tem muitos atributos. Deus é justo, Deus é eterno, Deus é onipresente, Ele tem muitas características. Ele é onisciente, Deus é fiel. Deus tem muitas características, muitos atributos. Agora, a santidade não é um atributo de Deus. A santidade é o atributo de Deus. É o maior dos atributos de Deus. Na linguagem judaica, quando eles queriam enfatizar alguma coisa, eles repetiam isso. Por exemplo, se um filho judeu queria comer alguma coisa, ele falava: pai, eu estou com fome, fome, fome. Eles escreviam, eles repetiam, como se fosse um eco. E a repetição, ele dava ênfase àquilo que eles queriam destacar. E você pode ler a Bíblia inteira, que você não vai achar dizer que Deus é justo, justo e justo. Você não vai ver dizer que Deus é eterno, eterno e eterno. Você só vai ver um atributo realçado do Senhor. É o atributo que Deus é santo, santo e santo. Deus é santo em santidade. Isso quer dizer que santidade é a essência de Deus. O pastor Justino pregou isso aqui na primeira palavra sobre santidade. Santidade é o âmago, é o centro, é o cerne, é a essência de Deus. Deus é santo em essência, e tudo que sai dessa essência é santo. Então todos os frutos que saem de Deus, eles são santos. Bondade, benignidade, justiça, amor, tudo que sai de Deus é santo, porque Deus em essência é santo. Olha que interessante. Não é um atributo de Deus, é o atributo central de Deus. E esses dias eu estava vendo aquela tragédia lá de Mariana. Eu estava vendo aqueles monte de rio cheio de lama. E eu comecei a pensar: imagina a sua vida como um rio. Imagina você como um rio. Qual é a essência da sua vida? Onde está a nascente da sua vida? Pensa na sua vida como um rio. Da onde nascem as coisas da sua vida? Da onde nascem as atitudes que você tem? Por exemplo, eu estou com vontade de tomar um suco. Da onde nasceu essa vontade? Essa vontade nasceu do meu coração. Então do meu coração foi a nascente dessa vontade. E aí o meu braço vai pegar o copo, vai lá, pegar uma jarra de suco, vai pôr suco e eu vou tomar. A nascente das nossas vidas é o nosso coração. Os rios das nossas vidas são as nossas atitudes. Olha que interessante, a nascente de Deus, ela é santa. E tudo que vem do Senhor é santo.
Agora pensa numa nascente do rio, que tem, quem sabe, um corante vermelho na sua nascente. Que cor vão ser as águas? Que cor vai ser o rio? Vermelho. Que cor, quem sabe, vai ser o mar onde o rio desemboca? Vermelho. Não é o que está acontecendo com a lama? Está ficando tudo marrom? E se você quiser mudar a cor desse rio, o que você faz? Você tem duas opções. Ou você todo dia pega um pouquinho de produto químico e vai lá e joga no rio, e tenta mudar o rio de vermelho para transparente, o que é muito cansativo, você tem que ficar fazendo todo dia. Ou você vai lá no nascente e muda a nascente do seu rio. O que tem na nascente do seu rio? O que tem na nascente do rio dos nossos corações? Sabe o que é engraçado quando a gente fala de santidade? Que a santidade fala, não beba. Então, beber, na verdade, é um reflexo de uma vontade do meu coração. Na verdade, o beber é pegar o copo e tomar. Então, essa é uma atitude do nosso corpo. Na verdade, o que nós estamos tentando fazer com a santidade de não, sabe o que é? É jogar produto químico todo dia lá no rio. Você acorda de manhã, vai lá no rio. Eu não quero que esse rio seja vermelho, então vou jogar produto químico. Joga lá, ficou branco, olha que delícia. Então vou viver uma vida de santidade. Legal, dia seguinte, a nascente é vermelha, o que acontece com o rio? Vermelho de novo. Você acorda de manhã, vai lá, joga o produto químico no rio. E você passa a vida inteira, dia após dia, batalhando contra os reflexos. A gente está querendo mudar a cor do rio. Isso é cansativo demais. É por isso que a gente vê esse monte de gente que precisa mudar alguma coisa, algum vício na sua vida, e fica batalhando para tirar o vício, Para de fazer o vício. Glória a Deus, mudou, tirei o vício da minha vida. Passa um mês, 2 meses ou 1 ano, a pessoa volta com o vício. Por quê? Porque a gente está jogando produto químico no rio. Muda a cor do rio hoje, mas amanhã a nascente é igual. O que nós precisamos fazer é mudar a nascente das nossas vidas. O que nós precisamos fazer não é só parar de beber. É você entender o porquê você bebe. E entender o porquê que a bebida está entrando dentro do seu coração. E você precisa tratar o seu coração para que você não tenha mais a vontade de beber. Logicamente, você tem que fazer um tratamento, quem sabe um tratamento químico para parar de beber, ou parar de fumar, ou cumprir todos esses nãos. Mas o que acontece é que o nível de santidade que a gente busca é jogar produto químico no rio. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você e para mim nessa noite é: o que tem na nascente da sua vida? O que é que tem dentro do seu coração que nasce para todas as suas atitudes, pensamentos, forma de andar, forma de pensar? O que é que existe aqui na nascente do rio das nossas vidas? É uma pergunta difícil, às vezes a gente não tem a resposta para isso. Mas quem sabe se a gente olhar para as nossas atitudes, a gente entende o que tem na nossa nascente. Por exemplo, uma pessoa que tem ela mesma dentro da sua nascente, como que ela vai decidir durante a vida dela? Ela vai decidir as coisas que forem melhores para ela. Ela vai gastar o tempo dela pensando nela. Ela vai priorizar, ela vai estudar, ela vai trabalhar, ela vai se mover, ela vai caminhar, sempre pensando nela. Por quê? Porque o que tem na nascente do coração dela é uma coisa chamada egoísmo. Outro tipo de pessoa que tem, por exemplo, a família na sua nascente, no seu coração. Existem coisas muito boas, coisas muito ruins, que a gente pode colocar como na nossa nascente. Mas, por exemplo, você tem na sua família, na sua nascente. Você vive, você prioriza, você pensa, você age, você estuda, você se move, você decide, você compra, você faz tudo pensando na sua família. E qual é a nascente da sua vida? Se nós estamos pensando em uma vida de santidade, uma vida de mudança, quem sabe de parâmetros, nós precisamos olhar para o âmago do nosso coração e entender qual é a nascente das nossas vidas.
Se você perguntar para o apóstolo Paulo, e chegar e falar assim: Paulo, qual é a nascente da sua vida? Ele vai falar para você: abra a carta de Filipenses, no capítulo de número 3, no versículo de número 10. Abra, você que está aqui nessa noite, abra a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, no verso de número 10. Nós vamos ver qual era a nascente do coração desse homem, o que movia a vida desse homem, o que determinava o que ele iria fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, independente da situação na qual ele estava. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, verso de número 10. Paulo dizendo à igreja de Filipe: o que eu quero é conhecer a Deus e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Uma pessoa que tem uma nascente de conhecer a Deus, quais vão ser os frutos da vida deste homem? Quais eram os frutos da vida de Paulo? Eu não preciso dizer para vocês, você conhece muito deles. E isso também não significa que a vida de Paulo era uma vida maravilhosa, porque não era. O Tiago acabou de falar sobre isso aqui. Paulo passou fome. Paulo era espancado às vezes quando ele ia levar o evangelho em algumas cidades. Paulo padeceu necessidades. Mas como a nascente do coração dele era conhecer a Deus, eu não consigo imaginar Paulo orando à noite dizendo: Deus, eu preciso de um carro novo, Deus, eu preciso de uma casa nova. Ele passava o tempo dele dizendo: Deus, eu preciso conhecer o Senhor, eu preciso conhecer o teu caráter, eu preciso conhecer a maneira de viver que o Senhor tem para mim, eu preciso conhecer aquilo que o Senhor me criou, para aquilo que o Senhor me criou. Essa era a nascente de Paulo, era conhecer a Deus e ser conforme a vontade de Deus. E como é que a nascente, quem sabe, da maioria ou de um grande número de cristãos nos dias de hoje? Se você perguntar por que você vem para a igreja, as pessoas às vezes pensam assim: salvação não é mais suficiente, já estou salvo, eu quero é viver as bênçãos de Deus para a minha vida. E vivem buscando ter coisas, constituir coisas, não que isso seja errado, mas são pessoas que na sua nascente às vezes acham que a salvação já tenho, beleza, agora eu vou viver para ser servido, eu vou viver para gozar a minha vida, para viver todas as bênçãos que Deus tem que me dar e Ele vai me dar. O Evangelho, quem sabe, de prosperidade. E a nascente que Deus tem para nós é a nascente do amor. O que Deus sugere que nós coloquemos como nascente, como origem e como base das nossas vidas é o amor. Quando o nosso coração está pautado em amor, nós somos pacientes, nós somos bons, nós queremos servir, nós não invejamos, nós não somos egoístas. 1 Coríntios 13. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha que maravilhoso. Aonde desemboca o caminho do amor? Ele desemboca na santidade. O caminho que chega na santidade, ele é o caminho do amor. Não é o caminho cheio dos nãos. E o mais engraçado é que o amor, ele não se importa com a indecência, ele não busca os seus interesses, ele não se irrita, não suspeita do mal. Por quê? Porque quem tem a nascente de amor no coração, os seus braços, as suas mãos, os seus olhos, os seus pés, a sua maneira de pensar, automaticamente ele já cumpre todos os 600, 700 ou 800 nãos. E aí você não vive no pecado. A diferença é que muitas vezes nós achamos que nós somos
pecadores que estamos lutando para ser santos. E não é isso. Nós somos homens e mulheres santificados pelo Senhor, que estamos lutando contra o pecado. Nós somos homens e mulheres santos, santificados pelo Senhor, que o Senhor espera que nós coloquemos o amor dentro dos nossos corações. Sabe o que eu penso? Eu penso assim: nós estamos aqui no meio, ó. Aqui está você, estou eu. Deste lado está, faça a coisa certa. Deste lado está, faça a coisa errada. Então você está no meio, entre fazer o certo e fazer o errado. Como que nós agimos hoje em dia? Aqui, fazer o que é errado. Fazer o que as pessoas me convidam a fazer aí no mundo. Então o que eu faço? A minha tendência natural é querer fazer o errado. E como eu vivo? Eu vivo não querendo ir para lá. Então as coisas estão me puxando para lá, eu estou segurando. Eu estou ficando. Então eu não vou para lá. Porque não faço isso, não faço aquilo. Eu estou aqui me segurando. Não vou fazer a coisa errada. Não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é que nós façamos a coisa certa. O que você precisa fazer é virar as costas e andar neste caminho. E quanto mais você anda neste caminho, mais longe você está do outro caminho. Porque nos dias de hoje as pessoas falam: não vou para lá, não vou para lá, não vou para lá. O que Jesus está falando? Coloca o amor no teu coração e começa a andar no caminho certo, que automaticamente você não está mais indo do lado errado. Sabe o que eu penso? Eu penso que a gente nunca vai atingir o padrão de santidade de Deus. Nunca. 3 homens viram a glória do Senhor: Isaías, Ezequiel e João. Esses 3 homens, um desmaiou, outro se sentiu quase como morto, e o outro foi carregado. Por quê? Porque é insuportável para nós seres humanos. Nós somos feitos de pó. Deus é santo, Ele é feito de santidade, Ele é santo em santidade. Então a santidade de Deus é insuportável para o homem. Deus não espera que a gente seja santo como Ele é santo. Não tem como a gente atingir esse patamar, eu entendo. E Deus também não espera que a gente seja perfeito. Como o pastor Jorge pregou aqui, se perfeição fosse pré-requisito de entrar no céu, ninguém entraria. Sabe o que Deus espera? Deus espera homens e mulheres que reconhecem as suas limitações como seres humanos, os seus erros, as suas falhas, se arrependem profundamente como se arrependeu o filho pródigo, recebem e aceitam a graça do Senhor e vivem uma vida transformada pelo amor nos nossos corações. Por favor, não use isso de muleta para você aceitar o seu pecado. Não é isso. É muito diferente disso. É uma proposta de Deus para nós mudarmos a nascente do nosso coração. Santidade é isso. Santidade, o nível maior de santidade que eu estou buscando, que nós deveríamos buscar, não é só não fazer. Não. É mudar a origem das nossas vidas. Colocar o amor em todos os nossos relacionamentos. Como é que está o seu relacionamento com a sua esposa, o seu marido, o seu vizinho, o seu companheiro de trabalho, aquelas pessoas que você detesta, que você não quer ver? É isso que Deus quer ver tratado nos nossos corações: o amor para com o próximo, o respeito, o perdão, a misericórdia, a graça de Deus. É isso que Deus quer ver em nós. É nós trocarmos a origem das nossas vidas e nos movermos em amor, em compaixão, nos movermos para aquilo que é certo, e nos movendo para o que é certo, nós estamos nos afastando daquilo que é errado. Amém?